dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E podemos aqui pensar, juntamente com o autor de Eclesiastes, aquilo que porventura faz sentido nessa vida. O autor de Eclesiastes, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, ele vai nos mostrar um contraponto entre duas situações, duas possibilidades de modo de convivência na vida. E ele percebeu, no verso 7, ele diz assim: considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, ou seja, ele não tem a capacidade de considerar: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Esse texto vai nos mostrar aquilo que nós aprendemos com muita propriedade, com muita legitimidade nesse período de pandemia, que a solidão é sempre muito ruim. Quantas pessoas sofreram, quantos idosos, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas sofreram a solidão por conta da clausura, por conta daquilo que forçosamente o adoecimento nos levou, a respeito da Covid. E nós podemos pensar que é sempre melhor nós estarmos convivendo uns com os outros do que viver uma vida solitária. Aliás, Provérbios 18:1 vai nos dizer o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O texto aqui de Eclesiastes, ele vai nos mostrar no verso 8 que esse homem não tinha ninguém. Era um homem que não tinha filhos, não tinha irmã, e contudo ele não cessava de trabalhar e ficava a contemplar as suas riquezas. Ele mesmo não aproveitava os bens da vida e nem tinha com quem compartilhar esses bens. E o texto vai nos falar exatamente isso, que é muito ruim, é simplesmente vaidade, é algo que cai em algo sem sentido, sem ser algo produtivo para a vida. E em contraponto, o autor de Eclesiastes ele vai nos chamar a atenção. É interessante porque em todas as situações ele vai falar de que tudo é vaidade, mas nesse ponto ele não chega a considerar que a riqueza dos relacionamentos seja vaidade, mas ele diz o seguinte, que nós devemos estar próximos uns dos outros, porque quando nós estamos próximos uns dos outros, algumas coisas positivas podem acontecer nas nossas vidas. O verso 9 vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quantas coisas na vida nós já vimos, nós experimentamos no dia a dia, que quando nós nos juntamos com alguém, quando nós nos juntamos com a comunidade, quando nós nos juntamos com a nossa igreja, com a nossa família, podemos muito mais. Na verdade, juntos, nós somos muito mais e aí podemos produzir muito mais. Por isso é importante, em vez de viver uma vida solitária, nós podemos então compartilhar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas cargas, as nossas vitórias uns com os outros. E juntos, realizando projetos, a gente consegue produzir muito mais. O texto vai nos dizer o seguinte no verso 10: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós também precisamos de proteção. E se nós nos autoprotegemos, também nos protegemos uns aos outros. Quando nós nos dispomos a proteger o outro e permitir que o outro nos proteja. O verso 11 vai nos dizer: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Como nós precisamos do calor humano. Como é importante nós encontrarmos no abraço fraterno, na vida a dois conjugal, na vida em família, na vida entre os amigos, aquele abraço, aquele aconchego, porque é uma necessidade que todos nós seres humanos temos, que é de encontrar o calor humano que nós encontramos no outro, e a proximidade nos permite isso. E o verso 12 vai nos dizer: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Comumente nós interpretamos que esse cordão de 3 cordas é a presença de Deus nas nossas vidas. De modo que nós, quando cultivamos a espiritualidade em comunidade, quando nós temos pessoas muito próximas de nós, com quem nós compartilhamos o nosso coração, nós temos a intimidade de revelarmos-nos diante delas e contamos com as suas orações e oramos por elas também. Nós temos então essa possibilidade de termos o cordão, a terceira dobra do cordão. E se 2 cordões
já dão uma certa força. 3 cordões, então, o texto vai nos dizer que não se rebenta com facilidade. Portanto, em vez de buscar uma vida solitária, devemos buscar a proximidade uns com os outros e viver uma vida próxima de intimidade com alguém, com um grupo específico de pessoas, talvez a nossa família, amigos, para que nós experimentemos uma maior produtividade, para que nós experimentemos a proteção de uns para com os outros, para que nós experimentemos o calor humano e assim, colocando as nossas vidas diante do Senhor, tenhamos uma vida muito mais frutífera, uma vida abundante, uma vida alegre na presença dele. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Essa é a minha oração para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.